Fala pessoal, muito boa noite, tudo bem com vocês? Vamos aguardar mais uns minutinhos para poder começar a nossa live, esperando também a nossa companheira hoje, nossa convidada especial, que já acionou aqui, vou chamá-la para participar e vamos esperar, pessoal. Bem-vinda, Tereza, Gaúchos na Era Coronavírus, bem-vindo, pessoal. Vamos lá, esperando aqui a doutora Samantha entrar com a gente. Boa noite, doutora Samantha, tudo bem? Boa noite pessoal, tudo bem? Tudo certinho. Vamos dar mais uns minutinhos. A gente pode ir batendo um papo, ó, 9 horas agora. Bom, se apresenta aí, né? Primeiro, Samantha, fala um pouquinho sobre você. Oi pessoal, boa noite. Meu nome é Samantha, como a André já falou. Eu sou advogada e essa é a minha primeira live. Vim aqui a convite do André participar dessa live. E vamos conversar, né, sobre direito, todo mundo em quarentena. Então a gente aproveita para conversar, para falar sobre direito, para estudar. E vamos ver no que dá aqui. É isso aí. E é um tema muito interessante, né? Porque, afinal de contas, afeta o dia a dia de todo cidadão e muitos nem têm noção ao certo do que fazem com seus dados, né? Então é uma parada muito interessante. A doutora Samantha vai trazer um pouco melhor essa questão da Lei Geral de Proteção de Dados e demais legislações correlatas. E eu vou trazer aqui algumas situações do dia a dia que acabam tendo esse impacto em função disso. E já começo fazendo a primeira pergunta para o pessoal que está nos assistindo aqui. E vocês usam, aí eu quero que vocês respondam aqui embaixo pra gente. Vocês usam muito aqueles recursos do Facebook, Instagram, que envelhece o rosto da pessoa há tantos anos, que, enfim, coloca só aqueles. Enfim, aquelas. Como é que chama, gente? Eu quase não uso esses trecos. Filtros. Filtro. Vi a professora Cláudia Serpa, bem-vinda, professora Cláudia, muito legal você estar aqui com a gente. Oi, É, professora. quem é que usa essas coisas? É isso que eu queria saber. Você usa, Samara? Eu uso algumas vezes. Tenho amigas que usam muito também para fazer Ó, stories, para a Kelly, gravar, a Kelly Instagram. já disse aqui ó, que não usa. Você então usa, entendi, Samantha, entendi. Eu também não uso, eu não sou adepto dessas coisas. Mas, na verdade, por que eles ficam disponibilizando essas ferramentas, né? De forma, entre aspas, gratuitas? Ó, nós temos aí o Dr. Marlon. Bem-vindo, Dr. Marlon, representando aí a Jovem Advocacia de Niterói, nosso vice-presidente. Bem-vindo. Samantha, estão falando que seu som tá baixo. E agora, melhorou? Para mim tá bom, não sei. Pessoal, se tiver algum problema no som, avisa aí para a gente poder tentar acertar aqui, tá bom? Bom, que eu estava falando a questão desses filtros. Os filtros nada mais são uma forma do que a empresa também colher dados seus. Samantha, acho que a conexão dela. A questão da coleta de dados. E é muito. Se eu não me engano, foi uma palestra no Tribunal de Contas do Estado, aqui no Rio de Janeiro. Estava representando o órgão que eu trabalho. E lá foi abordado na palestra um tema específico, era a Lei Geral de Proteção de Dados versus a Lei de Acesso à Informação, né? LGPD versus a LAI. E lá estava sendo comentada a questão de um exemplo de uso de dados que a empresa ofereceu uma benesse. No caso, teria sido a Oi, que ofereceu na ocasião do Réveillon, salvo engano, para o Estado o fornecimento de câmeras
reconhecimento facial e tal, para colocar em toda a orla, né? Toda a orla para ajudar no vídeo monitoramento. Mas uma coisa que causa estranheza, a Oi, uma empresa de recuperação judicial, oferecendo serviços gratuitos, colocando câmeras de reconhecimento facial gratuito. Qual é a finalidade dela? Nesse caso, era certamente colher dados. E os dados não são apenas seu CPF, seu endereço, data de nascimento e outros dados sensíveis ou não. Aí você, depois a doutora Samantha vai entrar nessa questão. Mas também é, a sua, a sua fisionomia, Desenho da face. exato, o seu andar, enfim, tudo isso é um dado e serve para uma infinidade de coisas. Aliás, os dados hoje são o novo petróleo brasileiro, não é verdade? É a forma que as empresas têm de direcionar algumas coisas. Então, eu estava separando algumas questões de práticas mais comuns, né, de uso de dados e de captura de dados, que a gente nem se dá conta que está fornecendo, né? Então, além desse dos aplicativos e filtros, tem essa questão do comércio, principalmente agora em época de coronavírus, né? Que tá todo mundo correndo às farmácias atrás de álcool gel Colocar o e CPF lá na isso. maquininha. A primeira coisa que o atendente pergunta é CPF na nota? Ou então pode me dar seu CPF? Mas por que eu vou dar meu CPF para você? Não, porque aí você vai ter desconto. Então a desculpa é, eu vou dar desconto a hora que você me der um dado. Isso aí. Ou então, não, eu vou imprimir aqui na nota para sair com o seu CPF. Na É, verdade, nem tem porque necessidade disso. não tem necessidade e eles não informam Pra o que quê? vai ser feito com o seu CPF, né? Exato. Então isso, seja nas farmácias, rede de hortifruti também, quando você vai comprar, tem cadastro, então coloca esse CPF. Mas não informa o que, que eles estão fazendo, o que, que eles estão te dando em troca dos seus dados e muito menos como eles vão usar os seus dados, né? É, da mesma forma, quando a gente faz algum tipo de transação online, que você, ou então aqui, por exemplo, no Instagram, que a gente tem muito a questão de e-books, você vai colocar lá um e-mail, geralmente você preenche um cadastro, preenche o Exatamente. cadastro e você baixa o meu e-book. Olha que maravilha. E, e às vezes, além do e-mail para baixar o e-book, pede também seu telefone, pede Sim. também seu CPF. E isso já é uma coleta de dados. Então, assim, é, por que isso, né? Eu acho que essa é a maior pergunta. Veja, além dos dados poderem te dar aí informações relevantes sobre a sua vida, eles também permitem que a empresa trace principalmente um padrão de consumo. Então, toda vez que você for a um determinado estabelecimento comercial e vai lá fornecer seu CPF, eles já imprimem um extratozinho e já dizem para você, olha, tem promoção disso, promoção daquilo. Aliás, Samantha, fala uma coisa que você compra muito na farmácia aí, vai. Uma coisa que eu compro muito na farmácia, esmalte. Então, você compra muito esmalte. De tanto você comprar esmalte na tal da farmácia, vai aparecer para você lá a promoção de esmalte, sei lá, 10% de desconto. É isso que Às vezes acontece. aparece no telefone, né, também. A gente Às procura vezes muito no aparece por site, telefone. você Então, põe no assim, site, no Google e aparece no Instagram. o consumidor não está em desvantagem nesses casos, porque na- a partir do momento, e isso é o meu entendimento pessoal, tá? A partir do momento que o consumidor fornece seus dados e a empresa, no caso o fornecedor, tem essa possibilidade de traçar aí o padrão de consumo daquele seu cliente, ele está em vantagem em relação ao consumidor. Ele tem acesso a alguns Com dados certeza. que podem fazer ele induzir, vamos assim dizer, não seria bem o termo, mas enfim, o consumidor a adquirir aquele produto ou serviço. Por que eu estou falando isso? Vamos lembrar que até algum tempo atrás, antigamente as lojas trabalhavam com encarte. Então você tinha um encarte na entrada da loja e aí tinha uma promoção. Aí você encontrava promoção de tudo que era jeito. Só que aquela promoção, no meu entender, aquela promoção era uma promoção universal. Ou seja,
valia para todo o cliente que entrasse no estabelecimento e quisesse comprar aquele tipo de produto ou serviço. Ó, é o que a De Kelly está fato, dizendo, ó, a indução tá ao consumo. exposto lá, né? Exato, está exposto. Então, você poderia comprar aquele determinado produto ou serviço se assim o desejasse. Porém, dessa forma, pedindo seus dados, fazendo uma análise do seu consumo, o que acontece? A loja vai induzir você a realizar aquela compra. Às vezes você não foi lá para comprar aquele determinado produto ou serviço, mas você viu, e olha aqui, ó, tem álcool gel na promoção. Pô, o álcool está muito caro, vou comprar esse álcool aqui. Está me dando desconto, vou comprar. Então, Isso também acontece nos cadastros de e-mail, né? A gente cadastra o nosso e-mail para fazer uma compra e do nada você começa a receber spam sobre desconto, spam sobre viagem, spam de tudo que você imaginar, você recebe no seu e-mail, você recebe SMS, você recebe tudo. exato. Agora, ô Samantha, fala um pouquinho para a gente aí, explica um pouquinho melhor o que, que determina a LGPD, enfim, fala um pouquinho sobre essa questão agora dos dados, o tratamento dos dados, como é que isso vai se dar, quando que entra em Então, vigor. a LGPD, ela entra em vigor em agosto de 2020, né? Ela foi sancionada em 2018, então as empresas já estão tendo, né, um tempo para poder se adequar às regras e o que rege a LGPD é isso que a gente falou da clareza, né? Então as Uhum, empresas agora, elas têm que informar para que aquele dado está sendo usado. Então, se você vai lá nas lojas americanas e as lojas americanas pedem o seu CPF, ela tem que informar para que você para que ela está pedindo aquele dado, né? Não é só simplesmente, vou colocar aqui na nota, mas para quê? Então, o consumidor, ele tem direito de saber para que aquele dado está sendo informado, para onde ele vai, se for para um banco de cadastro de informações, para que ele vai ser utilizado. Então, é mais ou menos para resguardar, mais ou menos não, é para resguardar todos os dados informados agora dos consumidores, né? Então, acontecia muito a venda entre empresas desses cadastros, né? Desses uhum. dados por exemplo, a pessoa se aposenta, né? A gente já recebe aquelas ligações de empréstimo. Sim, Então, sim. assim, esses dados, de acordo com a LGPD, eles não vão poder ser repassados sem autorização expressa do cliente. Então, também está muito focado na autorização do cliente para repassar os dados, sabe? De empresas terceirizadas. E é isso. Vem para restringir mesmo o máximo de divulgação dos dados do consumidor. Ela veio para proteger. Tá, a pergunta que eu faria é a seguinte: existe alguma outra legislação aplicável sem ser a LGPD? Ou seja, hoje nós temos aí algum instrumento jurídico que resguarde o consumidor sem ser a LGPD, até porque a LGPD ainda não está em vigor? Hoje a gente tem o Marco Civil da Internet, né? Hum, Que é que é uma lei paralela. Eu acho que as duas vão andar juntas e vão se complementar, né? uhum. Já é que norteia essa proteção. Deixa eu só fazer um registro. Meu presidente da Comissão de Publicidade e Serviços Jurídicos na Internet, doutor Antônio Carlos, está aqui presente. Valeu, Antônio. De boa. Continua, Samanta. Tá travando aqui para mim, não tô conseguindo mais ver quem entrou. Eu parei na Kelly. Tem problema, vai passando aí, passa para o que vai aparecer. Mas, enfim, você está dizendo que então aplica-se a questão do Marco Civil, mas tem algum outro regramento que a gente possa utilizar? E o Código de Defesa do Consumidor, né? Atrelando os dois, na verdade, e agora com a LGPD, a gente vai poder A gente usar. pode utilizar também a Constituição da República, não pode? O artigo 5º que traz lá os Pode. direitos. Então, em tese, a gente tem hoje, para utilização, a Constituição Federal, e aí em seguida a questão do Marco Civil da Marco Internet Civil da Internet. e E a agora, direito do consumidor, quer dizer, o Código de Defesa do Consumidor, e aí a questão da LGPD que vai entrar em vigor. É isso? isso aí. Isso aí. Então, existe uma grande proteção, né? Para cercar mesmo
a publicidade indevida Entendi, desses dados do consumidor. entendi. Então, ou seja, a gente pode afirmar sem medo de errar que os consumidores eles têm um farto arcabouço aí para poder se utilizar, se defender das práticas das empresas, ou seja, dos fornecedores, que lhe deixam em desvantagem. Sim, de uma exposição de um dado, de um CPF indevido, de um telefone, um Uhum. número de telefone. A gente tem. Fala, completo. O consumidor ele tem vários meios para se defender sobre essas exposições indevidas. Tá. Fala um pouquinho para a gente sobre a questão das diferenças dos dados, que agora tem, que, sim, tem os dados sensíveis, tem dados que, em tese, seriam dados cadastrais. Traz um pouquinho disso para a gente. Isso, então, os dados cadastrais são os nome, e-mail, apelido, telefone, esses mais que a gente utiliza mais no nosso dia a dia, CPF, identidade. Uhum. E os dados sensíveis são aqueles de etnia, religião, que eles podem discriminar a pessoa, né? Então, sexo, a religião que você segue, a sua opção sexual, sua cor, raça. E esses são os sensíveis, que também têm uma proteção maior. Uhum. E tem algum tipo de dado que a pessoa não teria como não ser identificada? Tipo, dados anonimizados? A lei prevê isso? Os dados anônimos, eles não têm proteção porque são anônimos, né? Então, eles não são abarcados pela lei, já que você não tem como identificar aquela pessoa. Tá certo, tá certo. Então, aliás, vai uma pergunta. Você, quando faz algum tipo de contratação pela internet, você costuma ler lá os termos e condições, ou aquelas letrinhas miúdas que ninguém nunca lê? Não leio e clico no aceito o que está para sair com LGPD. LGPD, travei. Com LGPD. Agora a lei vai implantar que tenha, né, uma caixinha de diálogo para você poder estar escrevendo que você aceita os termos, que você lê os termos, né, para você ter expresso que você está aceitando a sua exposição dos seus dados, né? Tá certo. Ó, só registrando aí também, mais um representante da Jovem Advocacia, doutor Osiel, presidente da OAB Jovem da Leopoldina, bem-vindo, muito obrigado. Você está vendo que o negócio... a todos. O negócio está ficando bom, está ficando bom. Então, você está me dizendo que tem essas faculdades. Então, você não lê aquelas caixinhas. Eu queria saber de vocês que estão entrando aí na live, vocês leem aquelas caixinhas que dizem os termos de direito, os usos que vão fazer aqueles seus dados alguma vez? Sim, não, nunca leu? Vão respondendo aí enquanto a gente toca aqui, daqui a pouco a gente fala as respostas. Mas... passa direto. porque é muito fácil. Geralmente você já vai direto lá no aceito e manda ver. E contrato de serviço. Exato, eu não sei. Inclusive, salvo engano, o Renato Porto estava fazendo uma questão. Opa, nosso presidente da OAB de Campo Grande, doutor Rodrigo Plaza, bem-vindo. Muito feliz pela sua presença aqui com a gente. O Renato, ele colocou hoje, vai fazer uma live na sexta-feira, salvo engano, e começou a fazer lá um cadastro, né? Então, lá no final da página de cadastro dele, tem lá: seus dados nunca serão vendidos, nunca serão isso, nunca serão aquilo. Ou seja, ele está dando uma informação do que vão fazer com os seus dados. Seus dados vão ser únicos e exclusivamente para aquele tipo do cadastro que você preencheu para poder assistir aquela live, etc. Mas ele não vai comercializar esses dados, né? Então, assim, isso é uma questão muito importante. Peraí, a Kelly está botando aqui. Alguns eu leio sim, porém vejo como um termo de adesão e não tem como contestar antes de assinar. Exato. É um problema, porque você acaba aceitando, você só pode realizar aquela operação se você aceitar. Se não aceitar, não tem como. E esse ponto
que a Kelly trouxe, ele também é abordado na LGPD, Hum, porque o consumidor, ele vai, por exemplo, se numa compra ele dá autorização para compartilhar esse dado, né, para terceirizar essa informação, ele também pode depois, não quero mais essa autorização. Ele pode suspender essa autorização sem problema nenhum e o dado dele não ser mais utilizado. sim, sim. Agora, eu vou fazer aqui uma observação, quer dizer, antes da LGPD, antes da gente ter a edição da LGPD, nos contratos de consumo, eu vou falar especificamente de contratos de financiamento, quando você ia, sei lá, numa loja de material de construção, ia pegar aquele financiamento para poder comprar o material, geralmente tinha aqueles quadradinhos embaixo, né, no contrato, que a pessoa marcava o sim ou não e, enfim, e assinava o final lá. Só que nunca, eu posso te dizer, porque eu passei por isso algumas vezes, nunca me foi perguntado se eu queria ou não queria integrar o banco de dados do conglomerado do qual a empresa fazia parte. Nunca perguntaram se eu queria disponibilizar os dados. Ou seja, ele sempre me falava assim, assine aqui. Aí você assinava onde estava o xizinho, aqueles campos ficavam em branco e depois eles simplesmente marcavam e ficavam te De entupindo de mensagem. propaganda, mensagem, usava seus dados como queriam. Você comprou com a empresa X, daqui a pouco você estava recebendo mensagem de todo o alfabeto em De termos empresas de possíveis. empresa. Exato. Quer dizer, já era uma violação muito clara ao consumidor e eu acho que cada vez mais, aliás, eu acho não, eu vejo isso, né? Que com a evolução, com a tecnologia, cada vez mais as empresas estão utilizando mecanismos para realmente induzir você a aceitar essas condições, senão você não compra. Senão E você quanto não mais compra. você é induzido a assistir aquela propaganda, aquela promoção, mais você é induzido a comprar, né? Então, assim, quanto mais informações a empresa tiver do seu consumo, tiver de você, isso beneficia a empresa, né? Então, ela vai usando os seus dados, ela vai usando as suas informações, sem, muitas vezes, a sua autorização para te influenciar a fazer uma compra que às vezes você nem quer. É, e aqui um outro uso de dados que aí também, na minha opinião, está sendo feito de uma forma equivocada, mas aí é por uma ordem legal, seria, por exemplo, o cadastro positivo. Vou só trazer aqui algumas informações nesse sentido, porque a cadastro positivo, se eu não me engano, é uma lei de 2011, agora de cabeça não me lembro, mas o que aconteceu? Ele trazia, era um cadastro positivo facultativo. Só participaria daquele cadastro positivo aqueles consumidores que assim o autorizassem, que assim o concordassem. Porém, pela, pela falta de adesão dos consumidores a esse cadastro positivo facultativo, tanto o governo quanto as instituições financeiras, que eram os principais lobistas, né, junto ao governo, eram as instituições financeiras, acabaram novamente pressionando uma alteração em relação ao cadastro positivo, que se tornou obrigatório, ou seja, a regra agora é que todos aqueles consumidores que têm transações no mercado de consumo vão participar, vão ser incluídos naquele cadastro e só vão, se não desejarem estar nesse cadastro, terão que pedir para sair, né? Então a regra mudou. E aí a minha preocupação é maior em relação a esse uso de dados pelos birôs de crédito, porque a gente também não tem nunca é, uma informação clara de como eles estão usando esses dados, como é que eles estão fazendo a seleção, o tratamento desses dados para conceder ou não conceder crédito, para definir a sua nota em termos de score de crédito, né? É uma situação muito delicada e, inclusive, tem umas questões de prazo também, porque o Código de Defesa do Consumidor diz que as informações negativas, né, desabonadoras do consumidor, só poderiam ficar por 5 anos e depois sairia, mas, em contrapartida, a lei do cadastro positivo trouxe uma questão
que eles podem usar os dados, se eu não me engano, por um período de 10 a 20 anos, alguma coisa nesse sentido. Enfim, distorcendo aí bastante o que determina a legislação consumerista. Então, o meu receio maior é como eles vão usar os dados. E dados é tudo que a gente faz, é um dado. Não adianta, é um dado. Faça suas É, considerações. a LGPD, ela vem para nortear essa relação, né, que você falou, assim, fica tudo muito aberto, muito vago. E a LGPD, ela vem para dificultar essas, essas informações repassadas de empresa para empresa, né, as financeiras. Você vai numa loja, o seu cadastro está negativo. É uma loja repassando as suas informações, os seus dados, sem você autorizar. Então, assim, a LGPD, ela vem para dar segurança do repasse dessas informações. Então, as empresas, elas não podem mais vender informações dos seus dados, elas não podem mais repassar essas informações sem a sua autorização, né? Então, eu acho que vem realmente para poder dar mais segurança de como os seus dados vão ser armazenados. E a pergunta que eu ia te fazer, você que estudou bastante essa questão da LGPD, caso a empresa descumpra, né? Como a gente vê aí que tem muitos casos internacionais de descumprimento, vazamento de dados, Facebook, Team, é, Netshoes também teve Netshoes, casos de a questão vazamento. da Vivo, enfim, inúmeras empresas mundo afora foram estão sendo responsabilizadas aí pela questão desse vazamento de dados. E alguns são vazamentos não só dados cadastrais, mas também dados relativos à forma de pagamento. Então, acabam divulgando o número de seu cartão de crédito, senha e etc. Isso é muito sério. Qual seria a punição? O que a lei prevê em termos de punição para esse tipo de empresa? E um adendo à parte dessa punição, esse vazamento, ele também serve, vazou, alguém pegou o seu dado, vazou e alguém viu, então ele também serve só para a pessoa que visualizou, se um terceiro conseguiu visualizar o seu CPF, o seu número do cartão, isso já também configura o ilícito, né? Configura já a empresa ter deixado o consumidor exposto. E aí as penalidades, elas podem ser administrativas, advertência à empresa, e elas podem também chegar a multas, são 2% do faturamento anual da empresa, ou podem chegar a valores altíssimos, até 50 milhões por infração. Então, assim, por dado exposto. Então, é, a multa é alta, porque o assunto é muito importante, né? É a privacidade do consumidor que está sendo exposta para todo mundo ver. No caso do Facebook, vários dados foram expostos, né? Então, assim, você tem a sua vida aberta para o mundo. Entendi, é verdade. Inclusive, as empresas multinacionais, principalmente do setor, né, de comércio eletrônico, etc., já têm feito modificações nos seus termos e condições aqui para o Brasil também, porque eles estão sendo obrigados a fazer essas adequações já em função até da legislação europeia, da GDPR. Então, Isso se aí. vocês verificarem, por exemplo, o seu e-mail, geralmente o pessoal tem conta de Hotmail, Outlook, enfim, Google, próprio Instagram, essas empresas elas já têm feito algum tipo de adaptação e colocando lá para você ter ciência. Então, já informando você na parte superior da tela que estão sendo feitas adequações para você dar ou de acordo ou não, né? Então, Isso. alguma coisa já tem. E a LGPD também, ela vem para implementar novas políticas de segurança, para que as empresas implementem, né, dentro dos seus setores de dados, mais segurança, né, como criptografia, como essas solicitações para o próprio consumidor, essa caixa de diálogo para o consumidor escrever mesmo que aceita ou não a exposição de seus dados. Então, ela vem para implementar, para que as empresas implementem dentro
seguranças maiores, né, para que não ocorram esses vazamentos. Agora, vou sair um pouquinho da relação de consumo, que é o foco principal, mas vamos fazer um paralelo, já que a gente está tratando de uma questão muito importante, que são os dados, né? Os advogados, por exemplo, eles podem ser incluídos na questão da responsabilização de um eventual vazamento de dados dos seus clientes? Podem ser. Isso também é importante, porque não se vale só das transações digitais, né? Então, assim, se você tiver um cadastro de papel, um requerimento, às vezes até esse pessoal que faz pesquisa no meio da rua, que pega os seus dados, a LGPD, ela também está dentro dessas situações. Então, se você vai a um advogado, ele deixa suas informações, seus dados vazarem, ele também tem que se responsabilizar. Entendi. Então, o advogado também tem, os profissionais liberais como a advocacia têm que tomar cuidado. Mas aí, nesse caso, a gente poderia fazer como um profissional, qual seria o seu conselho, por exemplo, para os jovens advogados, que basicamente hoje fazem tudo pelas redes sociais, pela internet, na verdade, redes sociais não, pela internet, atendem seu cliente de forma virtual, quais são os cuidados que esses profissionais devam ter para evitar penalidades em função da aplicação da LGPD? Assim, atenção à exposição de cadastros, né? Atenção para não expor nome, um telefone, um e-mail. Eu vejo muita gente fazendo uma petição e aí tira um print, estou trabalhando, e aí mostra o nome do cliente. Então, assim, os jovens advogados, quando for usar suas redes sociais, terem cuidado de não mostrar o nome da parte, não mostrar o e-mail, o telefone, que às vezes, tirou uma foto, o dado está lá. E aí tem que se atentar para não... Porque já é uma forma de expor, né, o cliente, de expor o dado, e se atentar a isso. Tá. E se ele for, por exemplo, vítima de questão de hacker, ele deveria ter adotado, deve adotar algum tipo de cuidado especial para tentar evitar, porque assim, acredito que vai muito da questão de você estar preparado ou não para lidar com certos tipos de situações. Então, me explica como é que a legislação trata essa questão, ou seja, se eu provar que eu tinha todos os instrumentos necessários, todas as tecnologias possíveis dentro da minha capacidade financeira, é claro, mas o que eu poderia fazer em termos de antivírus, bloqueador enfim, sei lá, qualquer tipo de tecnologia necessária para poder evitar, prevenir esse tipo de situação, como a gente poderia fazer? O que você... Peraí, o Luiz Fernando está dizendo aqui. Então, partindo desse princípio, os processos em geral passarão a ser sigilosos ou não? Sigiloso não vai ser, né? Sigiloso, só tem que ter o cuidado para não exposição indevida. Na verdade, e aí eu vou puxar um pouquinho para o outro lado, para a administração pública, né? Na instituição que eu trabalho, a maior parte dos processos ainda são em papel. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de documento. Então, vamos ser mais objetivos. Lá trabalhamos muito com prontuário, né? É uma unidade de saúde. Então, as pedidos de cópias de prontuário, elas devem ter um determinado tratamento para que nem todos os servidores daquela unidade saibam do teor do prontuário. Afinal de contas, o prontuário é pessoal, os dados são sigilosos. Então, determinado funcionário é que vai poder ter acesso ao prontuário, pegar as cópias e depois entregar isso diretamente à pessoa. Então, assim, não é que vai ficar tudo sigiloso, porque aí a classificação seria distinta, mas você tem que tomar os cuidados porque a informação tem que ser ponta a ponta. Dou um exemplo. O Instagram ele não tem, em tese, uma criptografia ponta a ponta, que somente as pessoas envolvidas vão conseguir ler. Então, nem por isso ele é sigiloso, né? Deixa eu ver aqui, tem mais uma pergunta. Não sei se ficou respondido, Luiz Fernando, se precisar. É só falar aqui para a gente que a gente completa.
a Kelly, por que o processo, sendo público, os dados de nossos clientes ficam à disposição? Verdade, boa pergunta. Boa pergunta, né? Inclusive, qual foi o advogado que nunca utilizou acessar um processo eletrônico para descobrir o dado da outra Nome, né? empresa, endereço, enfim, alguma coisa para a gente poder ingressar? É porque a gente, na verdade, os advogados têm direito a acessar os processos Os eletrônicos, processos. né, pelo princípio da publicidade dos processos, mas sim, eu acho que teria que ter alguma forma de fazer aí um cuidado específico. Tudo bem que o advogado é responsável pelo uso daquele dado também. Fala. Uma filtragem, né? Para não aparecer todas as informações, talvez. Para não É, ficar tudo exposto. exato. Aqui a Kelly novamente pergunta assim, por que eu... Não, não é essa, a outra. Como a gente vai provar que não fomos nós, advogados, que vazamos os dados do cliente? Aí eu vou puxar a resposta. Acredito eu que se você provar que você tem, você implementou no seu escritório as condições, é, as condições necessárias, as Necessárias. condições básicas de segurança, os protocolos básicos de segurança, tal como antivírus, firewall, enfim, essas questões Criptografia. básicas, criptografia, se for o caso, enfim, é, se você provar que você adotou essas condutas, você utiliza softwares legalizados, ou Seguros. seja, não utiliza nada pirata no seu computador, você já dá um indicativo de que você utilizou todos os meios que você tinha disponível dentro da sua realidade orçamentária para tentar evitar essa questão. Por que eu falo tentar evitar? Porque se nem as grandes companhias estrangeiras conseguem evitar a invasão de hackers, não somos nós que vamos conseguir. A gente tem que Exatamente. mostrar os indícios suficientes de boa fé e de que você sim está atento e tentando evitar aquele vazamento. Mas nada Isso. vai impedir que você vaze os dados. Fale. Um adendo, né? Então, a LGPD, ela vem isso, ela vem verificar se a empresa está cumprindo mesmo com todos esses protocolos, com todos esses requisitos, né? A exposição dos dados do consumidor, né? É. Deixa eu aproveitar e fazer mais um registro. O perfil da nossa Comissão de Defesa do Consumidor da Seccional Rio de Janeiro acabou de entrar. Não sei se é Acabei de o ver. meu presidente ou se é o meu secretário, mas muito bem-vindo. Estamos Boa aqui noite. na luta e é um prazer ter vocês prestigiando a gente também. Só em relação ainda a isso que a Kelly perguntou, salvo engano, tem casos da, da Europa, se eu não me engano, que as empresas elas acabaram sendo chamadas a realmente demonstrar que tentaram é, é, se utilizaram das técnicas mais modernas e disponíveis de segurança para proteger os dados, mas que ainda assim não conseguiram. Ou seja, elas tiveram que demonstrar isso para evitar aquelas multas extremamente pesadas, né? Nada impede que você utilize outras práticas, mas fale. A GPDR, né, que é a lei de dados da Europa, Sim. ela é bem rígida quanto a isso, né? Caso tenha uma exposição, a empresa tem que comprovar o porquê, se usou todos os meios ou não. E aí, se comprovado que não foi utilizado, são aquelas multas de valores bem Uhum. altos, né? E comprovado que não, eu acredito que lá não vai ter essa multa tão grande, que seja só administrativo, né? E de implementação Uhum. de novas medidas para não acontecer o erro novamente. Verdade. Vamos lá. Opa! Doutora Renata Rubac, Procon Carioca presente. Está fazendo aqui uma observação. Antes as empresas capturavam os dados de forma indiscriminada. A partir de agosto, terão que saber o que estão usando, de que forma e por quanto tempo. Ou seja, tem que dar essas Exatamente. informações. Obrigado aí A, pelo esclarecimento, obrigada. Renatinha. Isso É mesmo. verdade. A LGPD, ela vem contendo todas as informações. Quanto tempo aquele dado vai ficar lá, para que ele está sendo utilizado,
por que que você tem que dar o seu dado. Então, assim, é total transparência entre a captação desse dado e quem está fornecendo. Eu acho que é bem isso que rege, né? O aceite do responsável pelo dado, a confirmação de que ele está deixando você usar e a transparência das empresas. Só respondendo aqui, que isso, Renatinha? Eu aprendo com você, aprendo com os outros colegas da Comissão de Consumidor, com o pessoal do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, é com vocês que a gente aprende e aproveita essas oportunidades aqui para trocar essas ideias com os colegas. Aliás, Renatinha, se souber de álcool gel a preço legal, me avisa que eu estou precisando comprar, hein? Todo mundo está Mas precisando, né? é verdade. E tem uma outra colega aqui, um outro registro que eu quero fazer, a doutora Maria Eduarda, lá do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, está aqui também participando, ou seja, estamos conseguindo atingir um público bem legal. Mas é isso, gente. Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado, sempre ficar atento com o que a gente está fazendo. E na área do consumo, eu digo para vocês o seguinte: prestem atenção, porque cada um de nós acaba fornecendo dados. Olha aí, tá botando. Se souber de preço abusivo, me avisa e estamos fiscalizando. Pode deixar. A farmácia aqui embaixo da minha casa estava vendendo o vidro de álcool gel a R$ 27, R$ 28. Aí hoje, isso ontem, hoje eu fiquei sabendo que eles estavam vendendo a 20 porque eles tiveram a informação de que o Procon estava passando para fiscalizar e aí baixaram para 20. Então já fica aqui o registro. Vou fazer um aviso também, um registro, que o mercado aqui perto de casa está vendendo arroz que é R$ 9 a R$ 29 também, gente. Nossa Senhora! Aí, Ninguém ó. come mais arroz. Chama a fiscalização aí, ó. Vamos lá. Luiz Fernando. Eu li também que caso a empresa tenha que divulgar novamente os dados, tem que pedir nova autorização do consumidor. É isso aí. O que a Renata Exatamente. colocou aqui é a informação. Quer dizer, eles têm que dar, inclusive, a questão de tempo que eles vão utilizar aquele seu dado, o dado que você forneceu. Então, se for um novo período, é uma nova autorização. Caso contrário, não pode ser utilizado. E como eu falei, o consumidor ele tem a opção de não aceitar. Então, se ele não aceitou essa renovação de autorização, a empresa não pode usar o seu dado novamente, né? Exato. E Então, só mais uma observação, o consumidor, ele pode pedir a exclusão dos seus dados, né, desse banco de dados, tá, gente? Então, você não autorizou e ainda quer a exclusão do seu nome, do seu CPF, você pode solicitar via requerimento. Não precisa ser uma ação judicial, pode ser requerimento administrativo para a própria empresa, para eles excluírem, apagarem os seus dados. Então, assim, já para a gente caminhando para o encerramento, acho que a gente conseguiu abordar bastante coisa, foi bem produtivo, mas eu estava falando o seguinte: consumidor, cuidado quando fornecer os seus dados. Dados são muito importantes, você pode achar que não é, mas as empresas vão se utilizar de uma maneira ou de outra e vão induzir. O consumidor sempre está em desvantagem. Eu posso dizer que eu entendo. Cada vez mais o consumidor ele ficou numa posição desvantajosa, uma posição em que o fornecedor ele tem preponderância, ele ficou mais vulnerável, exato. E aí você já vai trazendo isso para os consumidores idosos que também utilizam a rede, que já são considerados hipervulneráveis. Olha só a situação disso, né? É bem delicado, bem... Então, por favor, atenção ao que vocês estão informando. Sempre saiba, se tiver dúvida, mas para que você quer meu dado? Como você vai utilizar o meu dado? Faz um teste, passa na farmácia, pergunta quando vocês pedirem o CPF, mas para que você quer meu dado? Não, para dar desconto. Tá bom, você vai fazer o que com ele? Qual o prazo que você vai pra onde? A pessoa não sabe te informar. Isso aí, não sabe mesmo. O atendente de balcão não sabe informar. Quem tá ali é mais leigo ainda, né? Eles cumprem ordens e também nem sabem para que estão pegando esses dados. E digo para vocês, assim, eu estava vendo foi uma palestra de um colega meu de comissão de consumidor, se eu não me engano, o doutor Diogo Melo, estava dizendo que as empresas têm procurado, principalmente lá fora, mas
tem procurado fazer a questão de adaptação da a sistemática da LGPD, não em função do direito à informação ao consumidor, que está na legislação, nem nada disso, mas sim em função de não tomar multas muito altas. Ou Exatamente. seja, o foco não é o consumidor, isso lá fora e aqui dentro. O foco não é o consumidor, o foco, na verdade, é o bolso da empresa. É para não Porque tomar multa até elevada. 50 milhões é um valor muito alto para uma empresa, né? Então, assim, é para É, ser levado a sério. Eu acho que é por isso que essa multa ela tem esse valor também alto. e digo o seguinte, que é o consumidor que tem a faca e o queijo na mão. Claro que quem vai lidar com isso basicamente são as empresas, mas o consumidor tem que realmente exercer o seu poder. A gente tem que entender que cada vez mais o consumidor tem esse poder nas mãos e que deve exercê-lo da melhor maneira possível. Acho que a melhor forma disso é você ter informação. E as empresas têm medo de dar essas informações. Pelo menos Isso, essa é a minha visão. até porque a LGPD foi o que você falou, né? Ela dá todo o poder na mão do cliente, na mão do consumidor, né? Então, assim, você que vai dizer sim ou não, você que vai dizer se autoriza ou não autoriza, você que tem direito à informação, para onde seu dado está indo. Então, o consumidor tem que exercer o seu papel de consumidor. Tem que perguntar para onde que vai, tem que perguntar o porquê, como você falou, e exercer o seu direito da sua segurança, né? De ter seus dados não Respeitado. expostos, respeitados, exatamente. Verdade. Bom, pessoal, eu agradeço aí a presença de todo mundo, eu agradeço muito a minha amiga Samantha. Pessoal que quiser, siga ela no Instagram, não deixe de seguir, porque é uma profissional que está mandando bem, vai fazer ainda muito sucesso, cada vez mais, tenho certeza disso. Muito obrigado a todos que participaram. Samantha, suas É, observações finais. eu queria agradecer você pelo convite, né? Minha primeira live estreia aqui, eu adorei fazer, foi mais fácil do que eu imaginei. Queria, queria agradecer também o pessoal que entrou, os professores, as comissões, aos meus amigos, que eu vi bastante gente aqui presente. Queria agradecer a todo mundo e espero o próximo convite. Tá certo. Valeu, gente. Muito obrigado. Boa noite. Cuidado com o coronavírus. Todo mundo em Vamos ficar em casa, hein? casa assistindo live, por favor. E ó, conforme a Renata aqui disse, se souberem de preços abusivos, preços extorsivos, denunciem, não Não comprem, compre, galera. denunciem, denunciem, beleza? Valeu, gente, fica com Deus, tudo de Tchau, bom. gente. Boa noite. Tchau.